Muito bem, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 13, Atos 13, 13, até o verso 41. As crianças que quiserem desenhar, desenham o seguinte, depois me mostra que eu estou guardando os desenhos, não sei onde eu vou botar tanto desenho, mas vocês têm feito um belo trabalho. Vocês vão desenhar o seguinte, hoje vai ser bem fácil. Vocês vão desenhar o pastor pregando aqui nesse púlpito aqui, bem nesse lugar aqui. Então é só reproduzir o que vocês estão vendo daí, tá bom? As pranchetas, a tia vai entregar lá. O título da mensagem de hoje é A Missão e a Pregação em Antioquia. A missão e a pregação em Antioquia. Nós vamos ler a palavra de Deus. Eu quero orar em seguida. Diz assim, texto sagrado. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-la. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas e vós outros, que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, Depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então, eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Isso pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a esse, levantou-lhes o rei Davi, no qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas, ao completar João sua carreira, dizia: Não sou quem supondes, mas, após mim, vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se lêem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que
Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Dessa maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis, se alguém vô-la contar. Vamos orar. Deus Santo, seja a sua bênção sobre nós. Estamos na tua presença, com a tua santa palavra aberta também diante de nós. Pedimos a iluminação do teu Espírito, a sabedoria que vem do alto, a tua graça, Pai, para que possamos ser fortalecidos, alimentados, abençoados, consolados, ó Deus, pela Sagrada Escritura. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Esse é um texto que nos mostra a missão sendo dado sequência. Atos nos mostra várias primeiras coisas. Nós vimos no texto anterior a primeira missão organizada pela igreja, ou melhor, pelo Espírito Santo. O que nós tínhamos antes desse texto eram missões que foram causadas mais pela perseguição. As pessoas eram perseguidas na sua cidade, iam para outra cidade e aí anunciavam o Evangelho. Mas a igreja de Antioquia, lá na Síria, ela organiza então a primeira missão e ordena Barnabé e Saulo e enviam esses homens. E o texto vai nos dizer que eles são enviados pelo Espírito Santo. Eles vão para a ilha de Chipre, eles chegam até a cidade de Pafos, lá eles pregam para o governador, e o governador se converte. E lá é aquele texto onde há o confronto ali com o mágico, com Elias, e Paulo, cheio do Espírito Santo, ele confronta aquele mago. E então o governador é convertido. E nós temos aqui então a sequência. O verso de número 13 vai nos dizer que Paulo e seus companheiros, observe aí, nesse texto, nesse sermão eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta, é um texto um tanto longo e nós vamos seguir esse texto aqui, verso a verso. Paulo então e seus companheiros, eles vão de Perge da Panfilha, eles saem de Pafos e vão para Perge. Pafos é a cidade onde o governador estava, ali na ilha. E eles então vão para o continente, tá certo? Perge é a costa da Turquia, e a viagem tem a distância de 160 quilômetros de barco. Então, Barnabé, Saulo e João Marcos estão nessa viagem. E eles saem então da ilha, pegando esse barco, chegando até a cidade de Perge, na Panfilha. Lucas aqui, ele vai destacar que João se apartou deles e voltou para Jerusalém. Nós não sabemos o que aconteceu com João, aqui é João Marcos, e nós não temos conhecimento do que aconteceu com João. Lucas simplesmente insere o nome dele aqui e diz que ele foi embora. Ele voltou para Jerusalém, para a sua cidade natal. Pode ser que ele tenha tido saudade da sua casa. Quem é que não tem saudade de casa? Pode ser que ele tenha temido os perigos da viagem. Pode ser que ele não se sentisse confortável em outras regiões que ele não conhecia, cidades, localidades, pessoas desconhecidas. Pode ser que ele tenha se contraposto à liderança de Paulo. E eu quero que você observe na sua Bíblia, aí no verso número 13,
vai dizer Paulo e seus companheiros. Até aqui, os textos anteriores, era Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. Depois do confronto ali com o mago, com Elimas, o jogo muda e Paulo passa a ser o líder da missão, não mais Barnabé. Pode ser que João Marcos, que é primo de Barnabé, não tenha concordado com a liderança agora de Paulo. Não é mais Barnabé, não é mais o meu primo que está na frente, agora Saulo é que está dirigindo, Paulo, melhor dizendo, e agora ele está indo para lá. Pode ser que isso tenha acontecido. Ou pode ser que João Marcos não concordasse de que o evangelho fosse levado aos gentios, aos estrangeiros, às pessoas que não eram judias ali. Nós não sabemos o que de fato aconteceu para João ter abandonado a missão. E o termo que Lucas vai usar aqui é que ele apartando-se, né, que ele se apartou. E a ideia aqui pode ser traduzida como uma deserção. Ele abandonou a missão. Nós não sabemos o motivo pelo qual ele abandonou a missão, mas sabemos que não foi uma situação tranquila, porque lá no capítulo 15, Paulo e Barnabé vão para a sua segunda viagem missionária. Barnabé diz assim, vamos levar João. E Paulo vai dizer negativo, não vamos levar João. E ali diz que houve grande desavença entre Paulo e Barnabé. A missão foi partida por causa dessa situação aqui, desse abandono de Marcos. Por que Marcos abandonou a missão, nós não sabemos. Mas isso causou problemas lá na frente, na próxima viagem missionária de Paulo. Nós temos aqui ainda, nesses 3 primeiros versos, além de Lucas dizer aí que eles viajaram, então, para o continente, que João abandonou a missão, vai dizer que eles chegaram a Antioquia da Psídia. Aqui a gente precisa destacar, haviam várias Antioquias no mundo antigo, em homenagem ao rei Antíoco Epifânio. Várias cidades foram nomeadas como Antioquia. Mas nós temos 2 principais aqui no Novo Testamento. É a Antioquia, de onde os missionários foram enviados, essa Antioquia é na Síria, na atual Síria, e essa aqui é uma Antioquia na Turquia, na região da Turquia hoje. E essa região que nós estamos chegando aqui, nessa missão, onde Lucas está nos mostrando que a missão chegou, é a região da Galácia, onde nós temos aquele texto onde Paulo diz que chegou na Galácia por causa de uma enfermidade. Então, alguns estudiosos dizem aqui, esse exato momento onde Paulo fica doente, aí ele sobe para essa região, ele contrai uma malária, e ele está numa região muito baixa, muito quente, litorânea, e ele sobe para as montanhas, na região da Galácia, para ser tratado. Nós não sabemos como foi essa direção, por que eles avançaram até essa região da Galácia, até essa Antioquia aqui da Psídia, mas sabemos que Deus está governando todas as coisas, que Deus está dirigindo a sua igreja, Deus está dirigindo essa missão com todos os meios que Deus tem. O texto ainda nos diz que eles, chegando na Psídia, chegando em Antioquia, eles vão diretamente para a sinagoga. No sábado, então, eles entram na sinagoga. E essa é a principal estratégia de Paulo. Nós vamos ver isso se repetindo várias vezes. Paulo e seus companheiros chegam numa cidade e procuram uma sinagoga. O que acontece? Nos tempos bíblicos, houve pelo menos 2 momentos onde o povo de Deus foi espalhado, onde os israelitas foram espalhados mundo afora. Foi quando houve o exílio assírio e o exílio babilônico. O povo de Deus foi espalhado, o templo foi destruído. E esses judeus, quando foram espalhados, eles montaram então as sinagogas, eles construíram locais onde eles pudessem se reunir, onde eles pudessem ler a palavra de Deus, onde eles pudessem ter comunhão, onde havia ensino. E essas sinagogas também funcionavam como um tribunal. O povo judeu tem uma lei especial, então as sinagogas foram criadas nesses momentos de exílio. Então haviam judeus na cidade aqui de Antioquia, da Psídia. E Paulo, então, na sua estratégia, ele vai até a sinagoga, e a partir da sinagoga ele começa, então, a falar de Jesus. Se os judeus não aceitam a Cristo, se os judeus não querem ouvir a palavra de Deus, aí Paulo se dirige para os gentios. Então é mais ou menos aquilo que Jesus ensinou. Primeiro
procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. E então, em segundo lugar, os gentios. Jesus veio para os seus. E até que os seus o rejeitem, ele deve ser anunciado dessa forma. Então, Paulo está seguindo essa estratégia de anunciar a Cristo primeiro aos judeus. Nós comentamos isso, desses pontos de contato, dessas portas que Deus nos dá, de pessoas que nós conhecemos, que tem algum ponto de contato conosco, nós podemos usar isso para evangelizar, para falar de Jesus. E essa é a missão da igreja, essa é a minha missão e essa é a sua missão. Muitas vezes nós pensamos que, não, quem tem que pregar a palavra é o pastor, ele é pago para isso. Ou é o missionário, ele é sustentado para isso. De jeito nenhum, irmãos. A pregação do evangelho é para cada um de nós. Cada um de nós deve anunciar a palavra de Deus, deve anunciar o evangelho. Nós fazemos isso com prazer. Nós fazemos isso de coração. Não é algo forçado. Aquilo que Deus fez na nossa vida, a bênção que Deus nos deu, nós queremos que outras pessoas sejam também abençoadas. O que Deus é na nossa vida, nós não conseguimos ficar calados. Por isso nós evangelizamos. É natural. Flui do coração que foi regenerado, de um coração que foi abençoado pelo Senhor. Então, nós temos aqui essa introdução dos missionários na sinagoga. O verso número 15 vai dizer que eles tinham uma liturgia na sinagoga. E aqui nós temos essa descrição de Lucas. O que acontecia numa sinagoga? Nós temos aqui Lucas dizendo que eles liam a lei e os profetas, ou seja, os 5 primeiros livros, a Torá. Eles liam a lei e liam também os profetas. Então, havia instrução, havia leitura da palavra de Deus. Aqui não está descrito, mas havia também oração. Eles oravam e liam a palavra de Deus. Depois, nós vemos aqui também que haviam chefes nessas sinagogas, ou dirigentes, pessoas que cuidavam da sinagoga. Aqui tem pelo menos 2, porque está no plural. Os chefes da sinagoga, então, chegam até Paulo e Barnabé e perguntam: irmão, se vocês têm alguma coisa, alguma palavra de exortação para o povo, fale. O que é essa palavra de exortação? É pregação. Então, se a gente parar para pensar, o nosso culto hoje, ele segue muito mais o modelo de uma sinagoga do que o modelo do templo, de sacrifício, de sacerdotes. Aqui nós temos oração, leitura da palavra e pregação. É o que nós temos hoje aqui. São meios de graça que Deus nos dá. Oração, leitura da palavra e a pregação da palavra, a exposição da palavra. E aqui é chamada, então, de exortação. É uma palavra que alimenta, uma palavra que fortalece o povo. Do verso 16 até o verso número 41, nós temos a primeira exposição bíblica registrada de Paulo. E ela é extensa, não é? Mas é bem provável que isso seja um resumo ainda daquilo que ele falou naquela sinagoga. Mas nós temos aqui esse registro. E a gente pode parar para pensar como que era a pregação apostólica, como que esses homens pregavam a palavra de Deus. Precisamos entender que o público que eles têm aqui, verso 16, vai dizer aí que é um público de israelitas e também tementes a Deus. São aqueles que nasceram com sangue israelita, mas também os gentios que se aproximavam das sinagogas, que estavam ali juntos aos judeus, mas não queriam se circuncidar, não queriam cumprir todas aquelas regras, aquelas leis judaicas. Não podia comer carne de porco, tinha que se circuncidar. E eu fiquei pensando, o cara, para ser circuncidado, tem que ser corajoso. Eu não sei se tinha anestesia, como é que era o bisturi. Não, melhor não. Então, o gentio falava, não quero ser judeu. Eu entendo esse Deus que eles estão pregando, mas tem essa dificuldade. Então, esse é o público para o qual Paulo está anunciando a palavra de Deus, para o qual ele está pregando. E aqui, então, nós temos essa descrição. Paulo, então, se levanta. Então, o costume era que o pregador se levantasse, e ele, então, fazendo o sinal com a mão de silêncio para o povo parar, e ele, então, ia anunciar. E nós temos aqui, então, a descrição dessa pregação do apóstolo Paulo, uma pregação apostólica. O que compõe uma pregação apostólica? Será que esse é um modelo de pregação?
O que nós podemos aprender dessa mensagem? Óbvio que nós temos algo a aprender aqui. É a palavra de Deus autoritativa, inspirada por Deus, que nos instrui, que nos aconselha, que nos corrige, que nos abençoa, que nos consola, que nos traz esperança. É a palavra de Deus. Então, há bênçãos aqui para nós. Ele começa, então, verso 17. Ele vai dizer ao povo de Israel, ele vai dizer que o Deus escolheu os nossos pais. Então, ele fala da eleição dos antigos. Ele vai dizer ainda que Deus exaltou o povo ali no Egito. E a ideia de exaltar aqui é aquele ponto onde o povo de Deus, não é a ideia de exaltar, de glorificar, mas a ideia de multiplicar. O povo se engrandeceu. Né? Faraó tentava maltratar o povo e diminuir o povo, e a Bíblia diz, Êxodo diz que eles cresciam mais e mais. Então, Deus estava aqui abençoando o seu povo, dando a fecundidade, multiplicando o seu povo durante a peregrinação. Aí vai dizer que Deus, então, tirou com o braço forte. Nós lembramos das pregações do texto de Êxodo, as pragas, como Deus enviou aquelas pragas, como Deus usou o seu poder ali de uma maneira tremenda, que não se repetiu mais. O Mar Vermelho não se abriu mais. Aquelas pragas não foram lançadas novamente. Serão lançadas lá no Apocalipse. Na volta de Cristo, nós teremos algo semelhante ao que aconteceu lá no Êxodo. Então, o Êxodo é um sinal daquilo que vai acontecer ainda no futuro, da grande libertação, da volta de Jesus. Paulo aqui, então, ele começa trazendo a história bíblica. E, em especial, ele começa aqui no Êxodo. A eleição de Israel, a visita de Deus ali e a libertação. Verso 18. Deus suportou aquele povo durante 40 anos. Vocês se lembram como era aquele povo, não é? Algumas características daquele povo. Reclamavam, murmuravam, se rebelavam, não agradeciam a Deus pelas bênçãos que eles constantemente, dia após dia, recebiam. Então, Deus suportou esse povo. Isso fala da misericórdia de Deus. Se os versos anteriores falam da soberania de Deus, elegendo e libertando o seu povo, esse texto fala da misericórdia de Deus. O Deus que suporta o seu povo. E muitas vezes nós paramos e olhamos esse povo e pensamos, poxa, que povo murmurador. Poxa, que povo reclamão. Poxa, que povo que não agradece a Deus. Mas se a gente parar para pensar, nós somos muito parecidos com eles. Nós não damos valor, muitas vezes, àquilo que Deus tem nos dado. Nós queremos outras coisas. Nós não agradecemos, nós murmuramos, reclamamos. Nós somos muito parecidos com o povo ali no deserto, que Deus suportou por 40 anos. 40 anos suportando esse povo. Deus misericordioso. Deus que não derrama sua ira quando nós merecemos. Verso 19 diz que Deus desterrou ali 7 nações, né? O número 7 aqui é o número da totalidade na terra de Canaã, ou seja, o momento onde Josué passa a ser o líder e conquista, Deus conquista a terra de Canaã e dá a esse povo por herança. Verso 20 diz que vencidos cerca de 450 anos. 450 anos, então são 400 anos no Egito, 40 anos no deserto e 10 anos para a entrada, para a conquista, melhor dizendo, da terra prometida. E aí ele então começa, da segunda parte do verso 20, a falar sobre os líderes que Deus deu para esse povo. Então, depois disso, deu juízes. Vocês se lembram do livro de Juízes, né? Que há um ciclo que acontece em Juízes que é interessantíssimo. O povo fazia cada um que desse na telha. Não tinha rei naquela época em Israel, cada um fazia o que quisesse. E aí o povo começava a pecar, a idolatrar, e isso causava problemas para o povo. Então, as nações vizinhas, os filisteus em especial, começavam a invadir Israel, a atacar Israel, a trazer problemas para o povo de Deus. Aí o que o povo de Deus fazia? Geralmente, quando a gente está com um problema, o que a gente faz? O que a gente deve fazer? Clamar a Deus. Eles clamavam a Deus, Deus nos abençoa, nos liberta. Aí Deus levantava um juiz. E o juiz ia, libertava o povo. Aí o que acontecia? A próxima geração
Esquecia. Esquecia do que Deus fez, de quem Deus era, começava a cair na idolatria e o ciclo se repetia. Isso é interessante. Muitas vezes a nossa vida espiritual caminha também nesses mesmos ciclos. Somos abençoados por Deus, fomos salvos pelo Senhor Jesus pela graça, aí começamos a enfraquecer, a esmorecer, a ficar morno, começamos a deixar as coisas de Deus de lado, aí começamos a colher frutos da nossa desobediência, da nossa rebelião. E Deus permite isso acontecer, e é pela graça de Deus. E aí nós clamamos ao Senhor: Deus, me salva, me ajuda, estou cansado, não consigo viver, estou com dificuldade. E nós voltamos de novo para Deus, voltamos de novo para Jesus. Paulo aqui ele está expondo que Deus sempre agiu por meio de mediadores, que Deus, desde o início da história, levantou homens para mediar a relação entre ele e o seu povo. Então, os juízes, e aí ele diz, verso 20, o profeta Samuel, então ele avança rapidamente até Samuel, o último dos juízes. Ele começa, então, a trazer o período dos reis aqui. Saul, cita Saul, e verso 22, ele destaca Davi, o rei Davi, dizendo, então, que Davi era o homem segundo o coração de Deus. E ele cita isso, e que Davi faria toda a vontade de Deus. Davi, o grande rei, o grande modelo, o rei modelo para os outros reis. E Deus fez promessas a Davi. Verso 23, da descendência, então, de Davi, é que Deus trouxe o Salvador. Então, aqui, até esse momento, todo judeu que está ali, todo gentio que está familiarizado com a história do povo de Deus, do Antigo Testamento, eles estão, está certo. É isso mesmo. Dá para imaginar o pessoal lá, escutando a mensagem de Paulo, dizendo, amém, é verdade. Deus suportou esse povo 40 anos. Deus levantou juízes, verdade, Samuel, Saul, Davi. Agora ele traz Cristo Jesus. Então, a mensagem de Paulo, ela é uma mensagem teológica, é uma mensagem histórica, é uma mensagem bíblica. Paulo conhece o Antigo Testamento, Paulo conhece a história do povo de Deus. E a aplicação que eu faço para nós é se nós conhecemos a Bíblia. Se nós temos essa familiaridade, se você pode parar aí agora, ou quando você for dormir, parar e pensar, deixa eu traçar uma linha aqui lá do início. Do Êxodo, por exemplo. E eles faziam muito isso. Quando a gente olha a pregação de Estevão, nós vemos que é isso que eles faziam. É uma narrativa, é uma história. A história da salvação. Então, eu quero fazer aqui um desafio para você. Pare e medite sobre isso. Se você tem esse conhecimento bíblico. Não estou falando que você tem que ter o conhecimento de Paulo. Seria ótimo se todos nós tivéssemos a cabeça desse tamanho, igual de Paulo. Mas a ideia é que nós possamos entender a história bíblica. Gênesis, Apocalipse. Esse é o panorama. Paulo está dando esse panorama. Ele traz esse panorama. Será que eu consigo compreender a criação, a queda, o momento onde Deus começa ali fazendo alianças, né, com homens que Ele mesmo agraciou, e Ele vai, e vem Jacó, e o povo cresce lá no Egito, e Moisés, Josué, as conquistas, os juízes, os reis, até chegar em Cristo. E Paulo faz isso. Isso é parte da pregação. Se a pregação não avança até Cristo Jesus, ela não é uma pregação cristã. Cristo Jesus. Então, Paulo agora introduz cristologia, Jesus Cristo, o Salvador. Muito melhor do que Davi. Davi era uma sombra. Davi era a miniatura daquilo que Cristo é. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas era um pecador, miserável, que precisava da graça de Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Jesus Cristo é Deus, Deus Filho, eterno. Então, Paulo introduz aqui o Salvador. E ele traz também, verso 24 e 25, João Batista. E, poxa, por que Paulo está trazendo João Batista aqui nessa mensagem? Pode ser que alguns judeus e gentios tinham João Batista em autoestima. Quando Jesus começa o seu ministério, João Batista encerra o seu ministério. Então, há uma sobreposição
nos ministérios. E Herodes, depois que manda decapitar João e fica sabendo que Jesus está fazendo um monte de milagre, o que ele diz? Foi João Batista que ressuscitou. Ou seja, o ministério de João foi profícuo. O ministério de João foi o atalaia que abriu o caminho, que preparou o caminho para o Senhor, chamando o povo ao arrependimento. E foi eficaz naquilo que ele foi chamado para fazer. Então, Paulo traz aqui a pessoa de João Batista, exaltando Jesus, verso 25, a segunda parte. Aí ele diz, eu não sou digno nem de desamarrar o sapato de Jesus. Eu não sou digno de tirar a sandália do pé dele. João Batista não trouxe para si glória, mas ele apontou para Jesus. Ele falou, eu não sou ninguém. Ele é o Cordeiro. Verso 27, tem um ponto interessante aqui no verso 27, os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não reconhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados. O povo de Jerusalém, os habitantes da cidade de Deus, da cidade santa e a liderança, rejeitaram Jesus. E esse é um dos pontos que eu considero mais tristes da história bíblica. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não reconheceram, rejeitaram a Cristo. Não queremos, solta Barrabás. E quanto a Jesus, crucifica esse homem. Mas não foi Jesus que andou nessa terra fazendo milagre, não curou cego, não ressuscitou morto, curou leproso. Você está mandando ele para a cruz. A liderança com inveja. Que pecado maldito, né? Isso é o que a religião faz com as pessoas. Às vezes nós trazemos Cristo Jesus, a salvação para a pessoa, e ela diz, não, eu já tenho a minha religião, não quero esse Jesus. Poxa, eu não estou falando de religião, eu estou falando de salvação, eu estou falando para onde você vai quando você morrer, eu estou falando daquilo que Jesus fez, de quem é Jesus, e o que Ele fez nessa terra. Não, eu já tenho a minha religião. Joia. Então, nós temos aqui o que a religiosidade faz. E nós precisamos tomar cuidado para não nos tornarmos religiosos, para não termos contato com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com a mesa do Senhor, isso ser um negócio automático. Vir ao culto como se fosse bater o cartão. A gente não pode cair nesse erro, de sermos legalistas. E corremos esse risco. Externamente está todo mundo tranquilo, todo mundo crente, todo mundo obedecendo ao Senhor, mas às vezes por dentro está arrebentado. Falta o Espírito, falta Cristo, e Ele está disponível para nós. A graça de Deus é essa cachoeira que cai sobre nós. Então, esse texto mostra aí as autoridades, em especial, condenando Jesus. Mas ao condenar Jesus, esses mistérios de Deus, né, eles estavam cumprindo a vontade de Deus, cumprindo as Escrituras. O Deus soberano, usando aqui todo o universo para que a sua vontade seja feita, até mesmo o maior pecado de todos, que é a crucificação de Jesus. Verso 28, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram em um túmulo, puseram Jesus na sepultura. Ele foi crucificado e morreu. O Filho de Deus foi morto na cruz do Calvário. O universo escureceu. O Criador está sendo crucificado, está sendo moído no Calvário. O Salvador está recebendo um castigo sobre si. Além de ser crucificado, ele então desce à sepultura, morre. Não há vida ali mais. O Salvador está num túmulo.
E um ponto importante aqui para nós: a morte sempre será um ponto crítico na nossa existência, na nossa vida. A morte, ela não é um ponto final. Não é um ponto final. Ela é um ponto, mas não é o ponto final. Verso 30, aqui tem uma das ênfases dos apóstolos que muitas vezes nós perdemos. Nós deixamos de meditar, de anunciar, de pregar, de ensinar, de aprender. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Mas Deus, sempre quando a Bíblia traz mais Deus, anota, destaca, porque é uma ação poderosa de Deus. Mas Deus ressuscitou dentre os mortos. Então, a mensagem apostólica tem como ápice a ressurreição. Não é somente a cruz. Não acaba na cruz. A mensagem do Evangelho não acaba na morte de Jesus. Tem um segmento. A morte não venceu. Jesus venceu. Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou e está vivo. Os apóstolos anunciavam e criam num Deus vivo, num Jesus vivo. Nós cremos num Jesus vivo. Você fala com Jesus, você crê que Ele ressuscitou dos mortos. É central no Evangelho. Se alguém não crê que Jesus ressuscitou dos mortos, essa pessoa não é cristã. Ela pode ser qualquer outra coisa. Se ela não crê na ressurreição de Jesus, ela não é um cristão. É fundamental, é pilar na nossa fé. A ressurreição. O nosso pior inimigo, a morte, foi vencida por Cristo. Você crê nisso? Você quer que Cristo ressuscitou, está vivo? Ou você acha que isso é uma história, que isso é um conto, que isso é um mito? Essa história de Bíblia aí não faz nenhum sentido. Humanamente falando, não faz sentido mesmo. Com a sabedoria humana, não faz sentido. Como assim? A pessoa morreu, ressuscitou e vive para sempre. Não faz sentido. Mas quando nós olhamos a Bíblia, quando nós olhamos a revelação de Deus, faz todo sentido. Todo sentido. O pecado entrou e trouxe a morte. Cristo veio e tirou a morte. Venceu a morte. Faz todo sentido. A pregação apostólica, ela tinha o fundamento na ressurreição de Jesus. Que nós possamos crer plenamente nessa ressurreição, estudar sobre essa ressurreição e termos a esperança na ressurreição de Jesus. É isso que a vida eterna significa. Que nós não ficaremos num túmulo, que o meu corpo não descansará num túmulo para sempre, mas que eu ressuscitarei para a glória de Deus, porque Cristo, o meu Senhor, também ressuscitou. Paulo, então, aplica Jesus Cristo. É uma mensagem bíblica, tem uma sequência bíblica, mas desemboca em Cristo Jesus como cumprimento das promessas, como o grande mediador da aliança, o Senhor, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Verso 31, as pessoas que Jesus chamou ali foram testemunhas. Jesus passou vários dias com esses apóstolos, com esses discípulos. Esse é outro ponto interessantíssimo. Jesus comeu com esses homens, Jesus passou dias ali com esses homens. Eles viram Jesus ressurreto, viram a morte de Jesus, mas viram Ele ressurreto, vivo, e saíram anunciando isso. E muitos vão perder a vida por conta dessa mensagem. Ele está vivo, apareceu para nós, eu estava lá. E não vão negar. Vão morrer afirmando que Jesus está vivo, Ele é o Senhor. Então, verso 32. Paulo aplica essa mensagem. Nós anunciamos a promessa que foi feita aos nossos pais, mas ela se cumpriu nos nossos dias. Se cumpriu agora. Jesus veio. É a nossa promessa. E ele começa então a citar Salmos, ele cita Isaías, cita o Salmo novamente. Verso 35, por isso também diz em outro Salmo,
não permitirás que o teu santo veja corrupção, ou seja, Jesus não sofreu a decomposição da sepultura. Em contraste com Davi, Davi morreu. E hoje em dia, se você for em Israel, existe um lugar lá que chama o túmulo de Davi. Está lá o túmulo dele. E crê-se que ele está lá, que o corpo dele está lá, os restos mortais. Mas Jesus não sofreu essa decomposição. Ou seja, o salmo apontava não para Davi, mas para Cristo. Verso 36. Porque, na verdade, tendo Davi servido na sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Outro ponto para nós. O texto diz aqui, Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele serviu a sua própria geração. Ele foi alguém que foi usado por Deus para abençoar o seu povo, as pessoas que estavam ao seu redor. Temos um período de vida, temos um período para servir a Deus, para servir a nossa geração, para deixarmos um legado para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, até a 1000ª geração. A bênção de Deus, o Evangelho, a tocha do Evangelho sendo repassada. Davi serviu a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, e adormeceu. E foi para junto de seus pais, e viu a corrupção. Porém, aquele que Deus ressuscitou não viu corrupção. Verso 38, Paulo agora ele faz um apelo àquela plateia, àquele público, mas não é um apelo que nós temos nos nossos dias. Às vezes alguns pastores, não, vem à frente se você quer receber Jesus, e tal, e a pessoa levantou, levanta a mão se você quer receber Jesus, levantou, não, então foi salvo. Não é esse tipo de apelo. Mas Paulo aplica essa mensagem. Ele exorta aqueles irmãos, aquelas pessoas. Tomai, pois, verso 38, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, ou seja, a pregação do apóstolo tem esse objetivo de que as pessoas sejam perdoadas dos seus pecados, de que essas pessoas sejam reconciliadas com Deus. Verso 39. E por meio dele, todo o que crê é justificado. Remissão de pecados e justificação pela fé. A mensagem de Paulo não fala de prosperidade. A mensagem de Paulo não fala, venha para Jesus e a sua vida vai ser uma maravilha. Venha para Jesus e você será perdoado dos seus pecados. Você é um pecador. Você quebra a lei de Deus constantemente. Mas em Cristo Jesus nós temos a remissão dos nossos pecados, a redenção. Os nossos pecados são anulados, são cancelados em Cristo Jesus. Você é pecador? Sou pecador. Se Deus anotasse todos os seus pecados, será que a sua ficha ia estar como? Pequena, média? Enorme. A vida toda. Só acumulando pecado. Só acumulando pecado. Ninguém tem poder de tirar pecado, de apagar pecado. Só Cristo. Então, o anúncio do Evangelho é para isso, por esse motivo. Que os seus pecados sejam perdoados. E que você seja justificado. Verso número 30, a justificação. Não conheço doutrina que seja mais abençoadora do que compreender e crer na justificação pela fé. É uma doutrina fundamental. Ela é fácil de compreender. 2 mais 2 são 4. Eu entendi. Mas é difícil de se aplicar na própria vida. A justificação ensina o seguinte, que o nosso status diante de Deus ele foi alterado. De pecador, quando você crê no Senhor Jesus, você passa a ser chamado e a ser considerado por Deus como um justo. Deus não está olhando mais para os seus pecados. Deus está olhando para Cristo Jesus na sua vida, para a vida de Cristo. Não é a sua vida mais que está sendo contada, é a vida de Cristo. E como foi a vida de Cristo? Perfeita, perfeita. Então Deus, quando olha para nós,
não está considerando a minha vida. Em Cristo Jesus, eu fui justificado. Os meus pecados foram cancelados. E agora Deus me considera tão justo quanto Cristo. Essa é a doutrina da justificação. Deus me considera tão justo quanto Cristo. Porque não está sendo computado a minha justiça. Não é a minha justiça. Eu não estou me justificando. Já conhece algumas pessoas que só sabem se justificar? Você errou. Não, mas você tem que entender que... Não, mas sempre tem uma justificativa. O cristão ele não se justifica. Ele crê em Jesus. Deus, eu sou um miserável. Eu sou um pobre. Eu sou um pecador. Eu mereço a condenação. Mas eu confio em Jesus. E quem é Jesus? Perfeito, santo. Então, a consideração de Deus não é pela minha vida, é por Cristo Jesus. Eu sou salvo pela obra de Cristo. Então, a justificação, para a gente avançar, é mais ou menos assim. Imagina que a sua dívida em relação a Deus é uma dívida impagável. Quem aqui tem dívida, levanta a mão. Estou brincando. Todo mundo. Está grande, pastor. Está difícil. Imagine que a sua dívida com Deus, vamos colocar um número assim bem distante, fosse de trilhões de dólares. Para ficar pior é dólar, não é nem real, né? Se fosse real ainda dava para alcançar. Dólar não dá não, dá não. Vezes 5, né? Vezes 6, não dá. Imagine que a sua dívida fosse de trilhões. Como é que você vai pagar isso? Você não tem como pagar. Você não paga isso daí. Você merece ser punido. Você não vai pagar. E aí Cristo Jesus, então, ele paga essa dívida. Imagina que agora a sua dívida foi rasgada, não tem mais dívida, seu nome não está mais no SPC. Passou, saiu, sumiu. Não tem dívida mais na sua conta. A justificação, ela não somente tira a nossa dívida, mas é como se agora na minha conta eu tivesse trilhões agora. Eu não sou mais um devedor. Agora eu tenho um saldo diante de Deus. Mas não é o meu saldo, é o saldo de Cristo. Então Deus está considerando a vida de Cristo. Isso é a justificação. Por isso eu durmo tranquilo, com a cabeça no travesseiro. Se eu dormir enquanto eu estou... Se eu dormir enquanto eu estou falecendo... Pode ser também, né? Se eu falecer enquanto estou dormindo, eu vou para a glória. Por causa de Cristo. Porque Deus está considerando, não é a minha vida, mas é naquele que eu creio, naquele que eu descanso. Isso é a justificação. E volto a dizer, eu não conheço doutrina que abençoe mais a nossa vida do que essa doutrina da justificação pela fé. Quando nós entendemos e cremos nela. Deus me considera tão justo quanto Cristo, porque Ele não está considerando a minha justiça, mas é a justiça de Cristo. Eu estou revestido de Cristo. É quando Abraão sente o cheiro da roupa de Esaú em Jacó e diz: é o meu filho. Confundiu os filhos ali. É Jesus. É Jesus Cristo que está sendo considerado na nossa vida. Por isso nós entraremos nos portões celestiais. Não porque nós somos bons, mas porque Cristo foi perfeito e morreu por nós, pelos nossos pecados, e nos deu a justificação. Segunda parte do verso 39, essa justificação não vem por obras, não vem pela lei, não é por obedecer. Isso é outra dificuldade que nós temos. Obedeça e então você vai ser abençoado. Faça tal coisa e aí sim Deus vai te aceitar. Não. Creia em Jesus e você será aceito por Deus. E aí você vai ter uma vida agradável a Deus. A consequência de você ser salvo, a consequência de você receber Jesus é você viver uma vida compatível com o Evangelho. Uma vida na direção da vontade de Deus. E o texto termina, verso 40, com um alerta do apóstolo Paulo. Ele vai citar Abacuque. Vai dizer o seguinte: notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Aquele povo conhecia o que ele está dizendo. Ele diz o seguinte: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei.
porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis, se alguém vos contar. Paulo está citando o livro de Abacuque. O livro de Abacuque é um livro duro de engolir. O contexto geral de Abacuque é mais ou menos o seguinte: Deus, o teu povo está pecando, o povo está desobedecendo a tua lei e o Senhor não está fazendo nada. Os juízes, os príncipes, os sacerdotes, o povo, todo mundo se corrompeu. E aí Deus diz: não, eu estou vendo. Espera aí, eu vou levantar um povo. A Babilônia, os caldeus vão vir e vai ser a disciplina do povo. Aí Abacuque fala: não, Senhor, a disciplina está pior do que o que está acontecendo, vai ficar pior a situação. Então o alerta de Paulo é para aqueles que estão diante da salvação, estão diante de Cristo Jesus e rejeitam o Senhor Jesus. E rejeitam a mensagem do Evangelho. Isso é perigosíssimo. São as pessoas que podem estar próximas à igreja, próximas à pregação, próximas às coisas de Deus, mas não são cristãs, não se converteram, não nasceram de novo. A minha infância, a minha adolescência foi na igreja, parte dela. Eu estava lá nos cultos, nos acampamentos, que maravilha. O pessoal cantando, tinha uns louvores que eu não entendia nada, assim, estou entendendo o que vocês estão cantando. Aí eu cantava, batia palma, levanta a mão, ora. Algumas vezes fui em alguns apelos, né, que aconteciam nas igrejas por aí. Quem quer aceitar Jesus? Aí um levantava, o outro levantava. Deixa eu ir também, não vou ficar aqui sozinho no banco. Deixa eu, né? Mas nunca tinha entregado meu coração ao Senhor. Estava na igreja, tinha o nome arrolado como membro da igreja, mas não era igreja, não conhecia Cristo. Isso é um alerta para nós. Verifica a sua alma, o seu coração, se você é alguém salvo. O que nós falamos aqui não são coisas triviais. Não é algo assim que você pode rejeitar e ficar tranquilo. Não é. É algo importante, é para a sua alma. Para onde a sua alma vai? A morte vai chegar, não se engane. Não sabemos quando, mas vai chegar. Hoje, amanhã, depois. Para onde você vai, irmão? Você é alguém que crê no Senhor Jesus ou você está brincando de ser crente? Esse é o apelo que Paulo faz. Olha, cuidado. Olha o que aconteceu lá no tempo de Abacuque. Um alerta para nós. Nós possamos sermos também atalaias do Senhor. Anuncie o Evangelho. Pregue do Senhor Jesus. A tempo e a fora de tempo. Ore ao Senhor. Deus, me dá uma porta aberta para me anunciar o Evangelho. Para aquela pessoa. E Deus vai dar. E Deus vai fazer. O nome de Jesus sendo exaltado através da mensagem do Evangelho. Que Deus faça de nós pessoas como Paulo, que avançam no meio desse mundo para anunciar a Cristo. Daqui a pouco você vai sair por esses portões aqui. Você tem a semana toda para falar de Jesus, para falar da sua salvação, do seu Salvador, daquilo que Deus fez. Então esse texto nos mostra essa pregação de Paulo. Conhecimento bíblico, teológico, cristológico, da pessoa de Jesus, da ressurreição e também um apelo à conversão. Muitas vezes nós falhamos quando anunciamos o Evangelho e não tratamos da seriedade que é o Evangelho, da urgência que é o Evangelho. Pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo. Que o Espírito Santo nos capacite, nos abençoe, em nome de Jesus.